o mistério cósmico. Daí nós temos inclusive uma divindade muito importante, que é Poseidon. Posses, impressões, ídolo, a essência da vida, que é a água, deus das águas, que é Poseidon ou Netuno na tradição latina. Os simpósios, que foram inclusive imortalizados por uma das obras de Platão, cujo nome é Simpósio, inclusive, e foi infelizmente traduzido erroneamente na tradição latina por banquete, é tudo menos um banquete. Que é exatamente o que nós fazemos aqui. Isso aqui é tudo menos um banquete. Serve-se algo frugal, é regado a um vinho. Na antiguidade o vinho sempre era aguado, para que não embriagasse, mas inebriasse. E lá era uma continuação da paideia, ou seja, cabia aos jovens e aos adultos irem à casa de um mestre para se falar sobre a arte de viver e amar. E a partir daí, com diversos mitos paradigmáticos ou parábolas, caso queiram, eram tratados esses temas sobre a tragédia da existência, sobre a grandeza dela, sobre o caminho do herói e sobre a busca que cada um deveria fazer a partir desses grandes mitos, dessas que eram, na verdade, linguagem dos deuses. Longe de serem mentiras, eram encontros. É interessante que nós estejamos tão desfocados em pleno século XXI, quando a arte de viver e amar deveria ser a preocupação essencial e central de todo ser humano, aliás, de todo ser vivo, mas fundamentalmente de todo ser humano. E nós desviamos o foco. Nós estamos hoje centrados num foco que se chama arte de trabalhar. Literalmente. Como se ela responsabilizasse toda a condição humana. E ela pudesse salvar ou pôr a perder a condição humana. Nem Marx, nem Engels, nem Max Weber do outro lado, nas linhas capitalistas ou no lado socialistas, conseguiram enxergar com lucidez esta questão. Talvez o único pensador moderno foi Nietzsche, que refletiu sobre esse desastrado desvio do iluminismo e da pretensa ciência moderna, onde se procurou, acima de tudo, particularmente após a Revolução Industrial, mas que já vinha desde a época do Renascimento, a busca por uma excelência no trabalho, os burgos e assim por diante, como forma de viver, a única possível. Nem sempre foi assim, evidentemente. Quando nós lemos os textos antigos, seja a tradição egípcia, acadiana, seja egípcia, seja hindu, nós vemos de que há toda uma estrutura voltada, uma estrutura de pensamento e simbólica voltada a esta arte civilizatória, podemos chamar assim. E a arte civilizatória representa vencer a barbárie, a brutalidade, o saque, a destruição do outro em detrimento de uma existência para meu próprio benefício, custe ele o que custar. Esta é a essência da barbárie. E este é o divisor de águas que Joseph Campbell gostava de usar muito, dizendo de que para lá do Reno, porque ele dava, essas aulas que eu tive com ele foram em Salzburg, na Áustria, ele dizia, para lá do Reno, nós temos uma nova versão da barbárie, as civilizações mercantilistas, que resultarão nas civilizações consumistas. E do lado de cá do Reno, as civilizações mítico-eróticas. Os simpósios estão preocupados em manter viva esta chama da chamada civilização mítico-erótica. Mítica porque ela é fundada em grandes paradigmas da arte de viver. A educação é exemplar. E erótica porque ela é fundada na paixão de viver, a partir de si mesmo. Esses são os dois grandes pilares. Faça qualquer coisa da tua vida, desde que ela seja apaixonante.
e desde que esta paixão não prejudique o outro. Aliás, a arte da paixão significa integrar o outro, é dionisíaca e não destrutiva, e não ariana, guerreira como tal. Bem, não aprendemos a lição, não há sombra de dúvida, mas quem sabe a gente possa resgatar um pouco este pensamento onde a arte de viver começa pelo privilégio da vida, acima de tudo, pelo direito sagrado dela ser mantida, preservada e consagrada, e, acima de tudo, a civilidade nada mais é do que a arte de conviver. Nós não convivemos meramente para o uso do outro em benefício próprio. Nós aprendemos a conviver como divisão, como celebração de uma multiplicação. Nós vamos ver isso nas mais diversas tradições religiosas. Evidentemente que toda a tradição mítica antiga procurou refletir esta passagem da barbárie em direção à civilização. Autores modernos retomaram esta questão. Nietzsche, com certeza, foi o que mais brilhantemente retomou e criticou a civilização moderna sob um disfarce racionalista e iluminista como uma forma de destruição do ser. Há uma passagem brilhante que ele coloca para Além do Bem e do Mal, onde ele diz que o brilho da civilização helênica foi que eles não educaram a razão, educaram o instinto. E é aí que nós fracassamos. Nós dividimos o corpo humano em duas metades, uma parte irracional e uma outra parte irracional. A irracional condenamos a um eterno controle da maldita igreja, as palavras são dele. E a parte racional entregamos à escravidão do racionalismo, da razão, da lógica e do determinismo, seja ele filosófico, científico, ou qual for. Seja como for, não sobrou nada do homem. E daí ele parte para a sua reflexão, que será um dos grandes ápices da obra dele, que é o Zaratustra, que é a busca do super-homem, que não é o super-homem delirante que os nazistas cretinos foram se apropriar e distorcer, mas é do herói, do homem excelência, do homem meritoso, do homem que é a sua excelência, o que há de melhor de si.